Ou vamos falar do nosso tema de hoje? Eu tô aqui porque deve Vem quente que eu tô fervendo. Gosto assim, animadíssimo. Negócio ficar ultrapassado, antigo, obsoleto. Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Porque antigamente, voltando lá na questão do tempo de atendimento presencial, antigamente, quando você ia na manicure, ela botava o pé de molho no balde. Eu pensei aí numa lixava, coisa que terrível. Vai, termina aí. Ela colocava o pé de molho no balde e aí lixava o calcanhar com aquelas pedras e passava creme. Aí, com o tempo, com a dificuldade, as manicures foram enxugando o trabalho. Hoje você chega, ela passa um cremezinho na unha, ela só tira a unha. Um exemplo, tá? Ela só cuida da unha, não cuida mais do pé, por exemplo. E aí, de repente, para você que tá perguntando a respeito do que fazer para não ficar ultrapassado, é resgatar um spa dos pés, um tratamento, uma massagem de repente nas pernas. Porque o cliente ele vai marcar o horário com você. Então esse horário também tem que ser muito bem planejado para que a outra cliente não chegue e você ainda esteja atendendo a sua cliente anterior. Ou se você faz um atendimento presencial, por exemplo. Tem muita gente hoje que prefere que o serviço venha até a sua casa, né? Do que ele ir até um salão, até uma manicure, até ou algum lugar. Então, essa questão do tratamento, da proximidade, até a forma como você faz o agendamento, a forma como você fala com o seu cliente, a forma como você responde o seu cliente, o tempo que você demora para responder o seu cliente. Tocou em pontos agora, a Glória tá falando e minha cabeça tá aqui trabalhando em velocidade 1 milhão. Vamos lá. O que eu ri, na verdade, é o seguinte: olha como é que é engraçado, né? Antigamente você tinha nos salões de beleza as centrais de informação, né? Onde as mulheres se reuniam, não tô chamando ninguém de fofoqueira, mas onde as mulheres se reuniam e elas acabavam tomando conhecimento de coisas, de fatos. Fulana, Beltrana, papá, você viu, aconteceu isso no bairro com fulano, você cara separou. Então, olha como é que isso é letal para um clima como o que a gente tem hoje. Antigamente você podia reunir um monte de gente dentro do mesmo ambiente, aquelas pessoas às vezes nem se conheciam e elas iam conversar entre elas, iam trocar informação entre elas e elas saíam dali satisfeitas. Essas pessoas não perderam esse hábito, essas pessoas continuam com esse hábito. E agora o que vai acontecer? Ela vai querer utilizar, por exemplo, a manicure para ela poder atualizar aquilo que ela não tem conhecimento, porque afinal de contas a vida social se tornou mais restrita. E a manicure acaba sendo um focal point, ou seja, aquela pessoa que acaba tendo contato com diversas pessoas, acaba ouvindo diversas histórias, tem várias opiniões formadas, tem conceitos formados a respeito de várias situações, e aquela pessoa que estava habituada a ir ao salão e conversar com um monte de gente, ela agora vai querer dialogar. Olha como isso é fatal para um trabalho, e o que a Glória falou, a questão do planejamento, ele se torna mais necessário e ele é muito mais sedento de atenção. Muito. Um trabalho personalizado, um trabalho de um profissional personalizado, que cuida, por exemplo, de todas as partes do corpo de uma mulher, essa pessoa ela vai ser muito mais assediada para que ela gaste tempo conversando. Mas, de qualquer forma, o que a cliente quer é atenção. Isso vai continuar fazendo com que os serviços personalizados eles se mantenham em uma necessidade muito grande. Então, como as pessoas vão vir muito sedentas, você precisa se planejar. Como que o negócio envelhece sem a gente perceber? É só a gente manter os hábitos antigos que não são mais condizentes com os hábitos atuais. Só que as pessoas têm muito essa necessidade de atenção. E hoje, no que a gente vive, olha como é que é engraçado, né? Eu tenho um termo de todas as palestras, de todas as aulas, né? Quando eu dava aula, tudo isso,
eu sempre fazia uma pergunta, falei assim, pessoal, tempo é dinheiro? Aí o pessoal, tempo é dinheiro. Eu dizia assim, cara, esquece, o que é dinheiro, o que se faz dinheiro hoje em dia, chama-se informação. Na verdade, a informação continua ainda sendo muito valorosa. Só que em tempo de pandemia, amigo, para quem faz trabalho personalizado, tempo voltou a ser dinheiro mais do que a informação. Eu não tinha pensado nisso, pensei nisso agora, porque o pensamento foi fluindo. Então, veja de novo, olha só que bacaninha. Zé Alexandre é chato, toda live ele fala disso, modelo mental. Novamente, a gente volta à questão do modelo mental, de que a gente precisa readequar o nosso modelo mental para que o nosso empreendimento não envelheça. E outra coisa, transmitir para o cliente, não só no tratamento, no atendimento de agendamento de hora, mas transmitir para o cliente a sua preocupação com ele. Às vezes, você não faz nem a unha do jeitinho que aquela cliente quer, mas você tem cuidado, você tem atenção, você sabe organizar o horário, o atendimento, e aí você consegue fidelizar essa cliente. E falando ainda na questão do envelhecimento do negócio, a questão da tecnologia. A internet está aí para nos ajudar a aprender todo dia uma forma nova de fazer o nosso negócio, o nosso empreendimento vivo e cíclico, né? Que ele se renove a todo tempo, porque a novidade vem para todo mundo. O quanto os negócios envelhecem e não se modernizam, e com isso, muitas vezes, famílias que eram até bem abastadas financeiramente acabam tendo dificuldade para continuar se mantendo. Quer ver um exemplo? A galera que trabalha com costura, mais especificamente o alfaiate, né? Mas hoje em dia quase ninguém faz roupa sob medida. Mesmo no passado, nem todo mundo fazia roupa sob medida. Fazem muitas décadas que as pessoas já não fazem mais roupas sob medida. Porém, eu quero que você procure no seu bairro aquelas senhoras que consertam roupas, por exemplo, e você veja se você consegue deixar uma roupa e daqui a 10 minutos você buscar. Não. Dificilmente você vai conseguir isso. Ou seja, notem, de novo eu volto ao exemplo do picolé. O picolé, ele não se tornou obsoleto. Ninguém deixou de desejar, né, poder num dia de calor se deliciar com o picolé. Mas, na verdade, ele mudou de forma, ele se atualizou, ele agregou fatores a ele para poder fazer com que ele se coloque numa posição mais interessante para o público, porque o público deseja coisas novas. Então, essa senhora que faz, por exemplo, reparo de roupa, se ela se mantiver no mesmo ritmo de sempre, ela nunca vai conseguir criar escala. E isso é uma coisa que necessariamente ou você vai falar assim, tá bom, para mim essa vida tá boa, eu vou terminar os meus dias aqui. Porém, isso tem sempre um grande risco. Mas acontece que você hoje vai em determinadas lojas comprar roupa, e se você tiver curiosidade muitas vezes de olhar a etiqueta, você vai ver que não foi mais fabricado em Santa Catarina, que não foi fabricado no interior de São Paulo. De onde que ela veio? Da China. Então, nós hoje nos tornamos consumidores de materiais com tecnologia completamente diferente. Eu não sei, por exemplo, se torna fácil e se torna tão comum fazer o reparo numa roupa que veio da China, porque eu não sei qual é a tecnologia. Eu não consigo, não é concebível a minha cabeça que a China, por exemplo, produza roupas da mesma forma que produzia há 30 anos atrás. Provavelmente não. Né? Da mesma forma que hoje em dia você tem cortes a laser, você tem... Alexandre, você está dizendo que aquela senhorinha que faz reparos de costura lá no bairro, que ela tem que se modernizar a esse ponto? Não, mas eu estou te dizendo que certamente existem pequenas tecnologias que conseguem se desenvolver. Vamos a um exemplo, que é o que a gente vive dentro disso aqui. Né? Nós temos parentes idosos. A minha mãe, por exemplo, eu brinco que ela é a velhinha do WhatsApp. Né? A minha mãe, ela tem um tablet boladão, ela tem um tablet da Samsung boladão para ela poder usar. Porque ela manda bom dia, filho, ela manda 5 emojis, ela manda 2 mensagens com vídeo, ela manda 3 PowerPoints.
ela arregaça, então ela tem uma máquina grande. Já a avó dela, ela precisa de um telefone celular só para usar o WhatsApp. Olha só. Então, eu estava até discutindo isso no domingo, né, com meu cunhado e meu sogro, dizendo assim, cara, por que existem telefones celulares feitos basicamente para idosos? Porque, na verdade, eles não possuem os recursos que nós buscamos, nós mais jovens. Caraca, me senti garotão agora. Nós mais jovens buscamos em aparelhos celulares com mais recursos. Então, aquelas empresas que montam celulares para pessoas mais idosas, elas utilizam um processador um pouco mais antigo, elas utilizam uma memória que hoje em dia já não se coloca mais nos celulares de vanguarda, aquele celular ele já não vai ter uma memória RAM também tão grande. Então, vejam que o obsoletismo, né, se tornar obsoleto, é algo que sim, a tecnologia faz com que aconteça. Mas a verdade é que os negócios se tornarem antigos, se tornarem ultrapassados, eles não morrem, mas eles se tornam, eles passam a respirar com dificuldade, parafraseando infelizmente o momento que nós estamos vivendo. Se inscreva no nosso canal. Pessoal do Facebook, obrigada pela participação, pelas mensagens, pelo carinho de sempre. E a gente se encontra. Preparem as perguntas. Vamos conversar. Esse é um canal pra gente falar do que a gente quer, do que a gente pensa, do que a gente espera. Quem quer ouvir um tema, manda um tema antes pra gente. A gente pode debater um tema antes. Manda lá, bota lá no canal. Eu quero ouvir sobre petróleo. Dei um chute porque o tempo tá acabando ali. Eu tô ficando... Pessoal, muito obrigado por todos que participaram, todos que estiveram presentes com a gente. Vocês são muito importantes pra nós. Tchau, 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 tchau.